Continuando então, amigos de Urântia, e vamos fazer ao longo desses vídeos mostrar que a própria história do livro de Urântia, contada pela a fonte internacional de Urântia, a transmissão do texto, foi exatamente acerca a fonte internacional da Fundação Urântia Internacional que conta a história do livro de Urântia. Porque para você acreditar no livro de Urântia, você nem precisa ser fundamentalista, porque a própria instituição que conta a história do livro de Urântia vai mostrar as ambiguidades e as contradições da própria história do livro. Isso não tira o valor espiritual do livro, isso não tira a credibilidade do livro. Muito pelo contrário, isso mostra que você precisa saber que existem dificuldades na própria história do livro de Urântia, como o livro de Urântia foi revelado, foi materializado, canalizado, toda essa história a gente vai ver ao longo dos vídeos. E tudo isso, muito pelo contrário, você sendo uma pessoa adulta, equilibrada, você vai entender que isso não desmerece o livro de Urântia. Isso não torna o livro de Urântia ineficaz, muito pelo contrário. Você vai ver que isso faz da mensagem do livro de Urântia importante. Porque se você pegar a história do livro de Urântia e apresentar o livro, apresentar a história para uma pessoa sensata, ele vai ver que existe na narração dos fatos contradições. E a própria pessoa vai chegar para você e vai dizer, olha, tem uma série de contradições, aí você não tem como explicar essas contradições. Por quê? Porque se você tiver com a mente fechada, uma mente fundamentalista, uma mente completamente fanática sobre o livro de Urântia, você não vai ter o entendimento correto de explicar que quando uma revelação extraterrestre, uma revelação de alto nível, como é o livro de Urântia, quando ela tem a sua baixar da sua revelação, o descer dessa revelação, o chegar a essa revelação até a humanidade, existe contrapontos, existe uma humanização nessa revelação. A revelação que é divina, dada por Jesus Cristo, a mesma coisa aconteceu com a Bíblia. Nós não temos os originais, os autógrafos dos apóstolos. Nós temos a cópia mais, vamos dizer, mais antiga que nós temos do Novo Testamento, é do 9º ou 10º século, são duas cópias que você encontra, uma no Museu do Louvre, na França, e outra no Vaticano, que é o Código Sinaítico. Então, do século IX para trás, nós só temos cópia de cópia, de cópia, de cópia, de cópia, das cópias, e do século IX para cá, você vai ver dois Novos Testamentos, um da base do Receptus e o outro da base do Sinaítico, que vai ser o grego Koiné. Então, da mesma forma, como toda revelação, por exemplo, que eu citava no início, as placas sumerianas, as revelações mais antigas de extraterrestres que já tiveram na Terra, que vieram com Zacarias Sitchin, hoje, muitos especialistas vão dizer que o que Zacarias Sitchin traduziu não está fiel à língua sumeriana. Mas por quê? Porque toda revelação, ou traduzida, ou revelada, ou transmitida, ela existe uma perda gradual de conteúdo. E isso, dentro do livro de Urântia, nós não podemos ser fanáticos e achar que isso não acontece a mesma coisa. É muito mais fácil você analisar o livro de Urântia por essa percepção equilibrada e mostrar e ver que é uma revelação divina, perfeita, mas que ao se acomodar na nossa língua humana, ela vai gerar dificuldades, ela vai gerar imperfeições. Isso é normal, é todo o processo de canalização, de descida de uma revelação para o mundo dos mortais, o mundo dos humanos. Isso é totalmente inteligível. Isso não descredibiliza o livro de Urântia, muito pelo contrário. A mensagem, tanto da história do livro de Urântia, como a mensagem do próprio livro, ela é preservada. Por isso que é complicado quando você pega o livro de Urântia e define, não tem reencarnação, há reencarnação, porque os textos estão truncados. Depois a gente vai conversar sobre a reencarnação no livro de Urântia, e você vai ver como o mesmo livro
define que não há reencarnação e o mesmo livro vai mostrar que tem reencarnação. Porque a revelação de Urântia, como a própria sociedade de Urântia, fraternidade Urântia, como aqueles palestrantes que você vê naquelas palestras bem antigas, eles mesmos dizem, quando vão falar sobre a vida após a morte, eles dizem assim, olha, nós não sabemos se vai ter reencarnação ou não. Os maiores especialistas do livro de Urântia falam sobre isso. Mas por que eles têm aquela visão equilibrada? Porque eles sabem das dificuldades de uma revelação quando ela vem do céu e ela se acomoda aos mortais. Então, para você que é uma pessoa sensata, uma pessoa equilibrada, para você que não é fanático, você que não transformou o livro de Urântia numa Bíblia, você que não é fechado, você encontrou um canal certo. O nosso canal, Merkabah, Fraternidade Urântia, trata sobre o livro de Urântia e trata sobre muitas outras revelações. Vamos falar aqui da Escada de Cristal, Astacheran, os livros apócrifos, o livro Perdido de Enki. Vamos falar sobre muitas revelações extraterrestres, muita coisa, porque nós não somos um canal de um livro só, nós não somos um homem de um livro só. Porque quando você define toda a revelação da humanidade uma só interpretação, você está simplesmente colocando uma venda nos seus olhos. E você não consegue enxergar a visão macro, a visão aberta. E isso conduz as pessoas, ou induz as pessoas ao erro. Então, eu estou aqui no capítulo 3 da história dos documentos do livro de Urântia, e escrito por Francisco Santos de Oliveira, e Larry Lis com Meredith Justin Sprunger, melhor dizendo. Eu vou começar sobre as notas sobre a história do livro de Urântia. Veja a apresentação nas 4 páginas seguintes, nas próximas páginas. Eu vou ler aqui como está na íntegra. Eu estou usando 2 diferentes histórias do movimento de Urântia para algumas informações específicas. Aqui é o próprio livro falando. Para clareza, eu as identifico como a história 1 e a história 2. Quem está dizendo isso não é o profeta Lu. Quem está dizendo isso não sou eu que estou descredibilizando a história. É a própria história oficial internacional do livro de Urântia. Existem 2 histórias do livro de Urântia. Aí por aí você imagina, se tem 2 histórias do livro de Urântia, a própria Fundação Internacional de Urântia falando que tem isso, então você já observa que não podemos nem usar a história do livro de Urântia e nem o próprio livro de Urântia literalmente na interpretação. Sempre você vai ter dificuldade de ler o livro de Urântia quando você lê da forma como muitas pessoas fazem, que pega o livro de Urântia e transforma ele como os evangélicos, protestantes e outras seitas fazem, transformando a Bíblia na única revelação. Quando você faz isso, você quebra a própria originalidade das coisas. Você não precisa fazer isso para dar credibilidade ao livro de Urântia. Você não precisa fazer isso. Continuando. A história 1 do livro de Urântia é uma curta narrativa histórica de 14 páginas. A capa desse documento declara que ele foi escrito por um grupo de pioneiros urantianos assistidos por membros da Comissão de Contato em 1960. Vou ler aqui o texto novamente na íntegra. Uma cópia desse documento, com a palavra Sadler, escrita através da capa, foi me dada pelo Dr. Sprunger. Contém indicações de edição e anotações que provavelmente foram escritas pelo Dr. Sadler. A história 2 foi elaborada por 1 ou 2 indivíduos anônimos e foi submetida a um corte em 1944. Em procedimento da Urântia Fundação, ou Foundation, durante um litígio da Cochrane contra Kristen Marrera, embora a Urântia Foundation, ou a Fundação Urântia, e outros continuem a se referir a este documento como escrito pelo Dr. Sadler. Quase certamente isso não ocorreu. Então, você já vê, já no início da história do livro de Urântia, que há uma divergência de quem foi que contou a história do livro de Urântia. E na sequência a gente vai ver mais sobre esse assunto.